Assim, a sensação que a gente tem é de que para quem tem esse costume de se reunir em família e tal, é de algo gostoso, assim, da nossa infância, vamos dizer assim, né? A gente tem as famílias que têm essa tradição e às vezes a gente passa isso para os nossos filhos ali, né? E muita gente, igual você falou, assim, tem aversão a essa época porque a igreja cristã colocou alguns símbolos ali que muita gente acha aquilo, meu Deus, uma igreja colocar uma árvore de Natal, a gente não vai entrar nessa discussão aqui. Mas assim, tem gente que fala assim, não, a igreja não pode misturar nada disso, porque isso aqui é blasfêmia. Até a gente não tem árvore de Natal aqui na decoração, né? É só para não criar uma celeuma. Então muita gente assim pensa diferente da gente, acho que a nossa ideia é unânime em relação a isso, sem problemas. Eu sou contra. Mas muita gente... todo mundo sabe que todo mundo sabe que as bolas de Natal são as cabeças dos cristãos decepados. Isso. E tem toda uma simbologia. Lembra dessa? Que se o cara se esforçar, meu pai, não vai entrar banco dentro da igreja daí, porque tem alguma simbologia naquilo. Mas é aquela mesma história. Tinha a época que as crianças estavam cantando desenrola, joga, bate. Como é que era? Que isso? Joga de ladinho. Daí a minha filha chegou, o que é isso? Onde você aprendeu isso? Na escola lá. Cara, se você bate de frente aí, que a coisa se deixa quieto, vai passar uma hora, sabe? Então, é uma fase. Assim, exatamente. Ficou uma semana, meu pai, onde isso vai parar? Será que a gente repreende? Não deixa quieto, porque é a maior maneira de... Então, assim, tem muita gente que gosta de levantar esses assuntos. Cara, eu acho que é uma discussão que cada um. Eu acho que não é esse o ponto quando vai chegando o Natal, porque muita gente gosta disso, né? Sim. Vai chegando a ver polêmica, ou a igreja até fazer algumas religiões fazem cantatas de Natal nessa época, encenações, e colocam uma árvore de Natal ali para uma oferta de gratidão, alguma coisa. E aí você já mistura um monte de coisa e já cria um clima um pouquinho ruim, até não vou mais entrar, ou esse ambiente... Exatamente. Já mistura o santo então assim, não é um assunto pra gente discutir, eu acho. A cruz e a árvore. Então deixa o desenrola, bate de ladinho lá, que uma hora vai passar essa discussão. Então, assim, eu acho que o ponto que a gente tem que pegar disso é a gente ter maturidade suficiente para entender o evento que o Natal remete, apesar de estar misturado com muita coisa, e tentar refletir o máximo possível na importância desse evento para a gente. De novo, algumas situações quando a gente nasceu já nasceram estabelecidas, né? O mundo é um mundo de pecado, e com o pecado veio a vida da maneira como a gente a conhece, nasceu, viveu, morreu. Isso vem junto com o pacote pecado. A solução de Cristo foi enviar seu filho para que tivesse uma solução nesse ciclo, que seria um ciclo finito, nós estaríamos fadados a isso, mais dias ou menos dias vividos, mas o pecado trouxe a morte junto e nós passamos então a ser seres finitos, né? A gente tem tempo de vida. E a vinda de Cristo, na verdade, nada mais foi do que a solução para esse problema todo. Por que teve que acontecer isso? Nós cremos que nós saímos da mão de Deus perfeitos, com uma vida eterna já ali, né, habilitada, vamos dizer assim, e um ser perfeito precisa pagar o preço dessa escolha que foi feita pelo homem de pecado. Então Cristo resolveu esse problema enviando seu filho. Aí a gente não vai entrar na discussão da humanidade, divindade de Cristo também, porque é outro assunto que a gente não vai ter uma plena, né? Mas isso se personificou na pessoa de Cristo, no seu nascimento. Tanto é que a Bíblia toda, várias profecias apontam para a época do nascimento de Cristo. Não a data exata, mas o Herodes sabia que Jesus ia nascer. Os reis magos estavam esperando alguma coisa acontecer e viram está acontecendo alguma coisa, o sinal da estrela ali. Então, os estudiosos da época sabiam que era alguma coisa iria acontecer. A plenitude do tempo, vamos dizer assim, como a Bíblia traz em alguns textos, né? E aí, quando Cristo nasceu meio escondido até. Então, talvez essa questão da data na Bíblia tenha sido meio os escritores, foi meio escondido, porque aqui teve que sair corrido para o Egito, passou um tempo lá, depois voltou. Então, essa fase do nascimento e infância de Cristo, a gente tem o relato bíblico do nascimento ali, né? Manjedoura, reis magos. O censo ali, né? O censo Herodes mandando, e depois volta só, dedica no templo, né? Eu acho, antes. Faz a dedicação ali, que dá aquela oferta mais simples, que deram numa família humilde ali, e depois vaza. Exatamente. Então a gente não tem muita coisa na Bíblia, né, sobre essa fase, até porque foi uma coisa bem assim, foi na plenitude do tempo, mas foi correria, não foi uma coisa, vai nascer, vai ficar quietinho aqui, vai passar azeite nele, vai passar talquinho. Não foi isso, ele teve que... não foi celebrado, né? Exato, não foi não teve chá de fralda, não teve a moda revelação. Chá revelação. E aí vai ser menino ou menina? Aí chega o anjo, né? Nasceu ali, já começou a correria, né? Então, assim, Cristo nasceu nessas circunstâncias.
E se a gente parar para pensar, cara, o que Cristo fez, assim, por mais que a pessoa não acredite em Cristo como Filho de Deus, foi excepcional, assim. Ele fez um ministério que mudou o mundo em 3 anos. Nem, sabe, nem ativo mesmo, nem isso. Então, assim, o nascimento de Cristo, esse evento, ele foi um evento, assim, até certo ponto, sem o glamour que a gente imaginava, né? Ou se a gente vivesse na época, a gente não ia, a gente muito provavelmente não ia perceber o que estava acontecendo. Exatamente. E aí, quando ele é adulto, lá a gente ia falar, tem alguém pregando ali e tal. Então, hoje a gente tem a grandeza dessa mensagem e a maneira miraculosa como as coisas foram conduzidas com o passar dos anos para que esses relatos fossem acontecendo, a Bíblia fosse sobrevivendo e a gente tivesse uma realidade hoje, escrita da vinda de Cristo e do nascimento dele. E a grande importância desse evento é que sem isso a gente não teria cristianismo, já remete à vinda de Cristo, né? E sem essa vinda, cara, a esperança que nós temos como cristãos, ela estaria fadada. É óbvio que o nascimento de Cristo, sem a morte e a ressurreição de Cristo, não se completariam, né? Porque seria mais um nascimento. Se ele tivesse falhado na sua missão, não resolveria o nosso problema, né? Como pessoas que gostariam de herdar a vida eterna. Então, assim, esse nascimento foi o primeiro passo para mostrar para o ser humano assim, olha, eu sou Deus, eu criei vocês são meus filhos, eu amo vocês, eu amo esse mundo que eu criei, e eu não vou ficar simplesmente de espectador nessa história toda, na história dessa terra, na história da vida do ser humano. Eu vou intervir nessa história para que vocês não sejam fadados ao salário do pecado, que é a morte, como diz Paulo. Mas eu vou intervir para que vocês tenham a opção da vida eterna, se vocês assim quiserem.